José Poça Esteves, o que muitos portugueses não entendem é porque é que nas últimas décadas se tem vindo a assistir a um empobrecimento constante, a um pedido constante de maiores esforços, e parece que de facto que o monte prometido nunca mais chega, cada vez parece mais longe, porque a cada ano são pedidos mais esforços, sempre com o argumento que para resolver um problema gigantesco. Mas de facto a sensação é que à medida que andamos na passadeira, cada vez ficamos mais para trás na passadeira. E é um facto, e nós já mencionamos aqui várias vezes, aqui neste fórum, que o grande problema ainda não está atacado. E o grande problema é o problema do crescimento. Aliás, o que a Cristina Casalinho, no fundo, diz é exatamente, no fundo, entre outras coisas, aponta para o grande problema, que é o problema do crescimento. O país não cresceu o suficiente. O país cresceu abaixo dos outros países, da maioria dos outros países. O país não se aproximou da média europeia. E isso são más notícias, claramente. Portanto, se não conseguimos nem sequer ganhar convergência com a média da Europa, são más notícias. Mas pior que isso, e a Cristina Casalinho apontam, e estamos a ficar pior ainda, que estamos a decrescer e não nos estamos a aproximar, estamos a afastar. E isto é um modelo de crescimento. E o modelo de crescimento traduz-se numa coisa muito simples. Nós não conseguimos gerar riqueza, não conseguimos apostar em setores da economia que nos permitam exportar e exportar com alto valor acrescentado. Limitamos-nos aos tradicionais, limitamos ao mais do mesmo, não conseguimos repensar as nossas bases de desenvolvimento. Não fomos buscar ativos que este país tem e que pode usar para fazer este crescimento. E enquanto não fizermos isso, vamos continuar a decrescer, a crescer cada vez menos, a endividar-nos, a ficar cada vez pior, e se não fizermos o clique e darmos rapidamente a volta. O Eduardo Catroga dizia ontem, e eu acho que é uma expressão muito feliz, tive a ocasião já de lhe dar os parabéns por isso, se calhar nós precisamos, como no futebol, e nós gostamos muito de futebol, de uma chicotada psicológica, para ter um clique, para mudarmos definitivamente esta situação. E de mudar esta situação é claramente quando é que nós vamos apostar definitivamente nos novos ativos da economia portuguesa. E os novos ativos da economia portuguesa é definitivamente apostar no turismo, apostar no mar, apostar na floresta, por exemplo, resolver os problemas da energia. Nós conhecemos o problema, toda a gente conhece o problema. Agora, como é que se agarra e quem é que o agarra é mais difícil. Mas há aqui um ponto, Rui, que se fala muito pouco e que eu acho que é muito importante e que é uma das causas do problema. E normalmente não se fala nisso. Que é, o problema, fala-se do governo, fala-se das lideranças. Esse é um problema. Claro que é. Nós temos um problema de liderança, um problema de governo. Mas a sociedade em geral tem valores e comporta-se de uma maneira que também não é mais correta. Nós continuamos a não nos preocupar com a poupança, como dizia a Isabel o outro dia, e muito bem. Nós continuamos a gastar, ir de férias gastando à cabeça, portanto, endividamos-nos para ir de férias. Nós continuamos com altos níveis de importação, porque o nosso endividamento, como diz a Cristina Casalinho, grande parte do endividamento e grande parte do déficit é porque nós importamos, mas importamos consumo. Importamos coisas de luxo, viagens e outras coisas do estilo. Portanto, há que também mudar a atitude e alguns princípios éticos. Eu lembro-me, por exemplo, de situações das pessoas acharem por bem e até gabarem-se, se me permitem o termo, porque, por exemplo, conseguem estar mais de 50% do tempo do ano, conseguem convencer o médico que estão doentes por alguma razão ou outra e ficam em casa e não vão trabalhar e acham que essa é que é a atitude correta. Ou então ter uma box ilegal e o outro que está a pagar e estás a pagar, mas eu não estou a pagar. Estas atitudes também não ajudam absolutamente nada. Isto de pensarmos que o dinheiro cai, alguém há de o pagar e não nos preocuparmos que trabalhar, gerar riqueza é importante. Isto está nos indivíduos, na sociedade, em todos nós. E também temos que mudar essa atitude. Era a tal economia paralela que há pouco dávamos conta, que já deverá pesar cerca de 24% no PIB, quando há meia dúzia de anos pesava apenas 9%. Mas ela é causa ou consequência da crise? Isabel. É causa e consequência da crise. Isabel Vaz. Vá ver, enfim, voltamos outra vez a falar das mesmas coisas. É assim, eu acho que neste momento há uma grande pressão
até dos mídia e politicamente, sobre o Ministério das Finanças. Eu gostaria de ver neste país alguma pressão sobre os ministros. Porque quem define a estratégia para este país são os ministros. As finanças são apenas uns controllers financeiros. Mas quem tem exatamente, portanto, ou seja, quem tem que ter uma estratégia para este país, que eu saiba, são os outros ministros em cada uma das suas áreas. E eles são de caladinhos e os mídias pressionam-nos pouco. Ou seja, quando a gente pensa qual é a estratégia para este país, o que é que o Ministro da Economia tem a dizer? O que é que a Ministra da Saúde tem a dizer? O que é que o Ministro da Agricultura tem a dizer? Ou seja, mesmo toda esta pressão, parece que a execução orçamental, quando corre mal, parece que a culpa é do professor Teixeira dos Santos. Quer dizer, o professor Teixeira dos Santos não é ele que tem... Não sei se me estou a fazer entender. Não ou é seja, ele que assina as faturas do Serviço Nacional de Saúde, ou do resto, do Ministério da Administração Interna, etc. Há aqui uma falta de pressão, se me permite a sugestão aos colegas jornalistas, há aqui uma falta de pressão muito grande. Qual é a estratégia para este país? Porque é evidente que enquanto não houver uma estratégia de crescimento para este país, e essa estratégia, enfim, é de um governo, nas suas várias entidades, não é um problema do Ministério das Finanças. Pressionado pelos jornalistas, o Primeiro-Ministro sempre vai acrescentando que passa pelos grandes investimentos, nomeadamente o TGV, pela aposta nas energias renováveis. Claro, tudo bem, mas quer dizer assim, onde é que está a pressão sobre os ministérios? Quer dizer assim, a pressão hoje quase que é toda sobre o Ministério das Finanças, como se fosse o Ministério das Finanças que tivesse sob seu cargo definir a estratégia para este país, e não é. Enfim, na minha modestíssima opinião. E acho que... Ou não devia ser. Ou não devia ser. Quer dizer, por acaso, quer dizer assim, o Ministro das Finanças, isto aqui quase que parece o pai de toda a gente a dar na cabeça a todos, vejam lá se gastam menos, quer dizer, devia ser uma atitude de cada um deles, não é? Portanto, ou seja, a tal atitude que o José Paulo exatamente, ou seja, isto quase parece, enfim, não sou advogada de defesa do professor Teixeira dos Santos, como podem imaginar, nem ele precisa dos meus serviços. Mas quer dizer, a mim choca-me como cidadã que, de facto, quase que parece que os ministros todos ainda não se meteram naquelas cabeças que, efetivamente, é preciso ter uma estratégia. Mas eles têm estratégias, por exemplo. Tem, mas eu ainda não vi. É uma estratégia. É até ao fim fazer o TGV. Até a Pulseirão. Mas isso, enfim, mas isso será um, não é? Mas isso será um. As outras todas que... Claro, não vão fazer nos próximos... Na próxima década não vão de certeza. Mas, quer dizer, por uma razão muito simples, não há dinheiro. Mas isto para dizer que a pressão continua muito do lado e dos mercados e se ter não sei o quê, quando a pressão de todos nós devia estar em cima, qual é a estratégia para este país e o que é que nós vamos fazer para que a execução orçamental corra bem. E isto, obviamente, em cada uma das áreas, e nós sabemos quais é que são, digamos, os grandes... Estamos a falar da estratégia da educação, estamos a falar da estratégia da saúde, estamos a falar da estratégia da segurança social, estamos a falar da estratégia da economia, porque a estratégia do Ministério da Economia é que vai definir, de facto, como é que vão ser os grandes incentivos a que, de facto, apareçam os tais bens transacionáveis e a aposta. Portanto, não é o Estado que tem que se pôr a fazer empresas. O Estado tem que pensar qual é que é a estratégia que vai ter para que determinados setores da economia potenciar esse crescimento ou não. Agora, não é o Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças está-se a limitar a ver quanto é que... E pronto, e está na cabeça e tal, tipo o pai de nós todos, mas quer dizer, atenção. E essa parte do debate que eu continuo a não ver. O problema é que nós não estamos a pensar de uma forma proativa. Nós não temos esta estratégia porque nós estamos a pensar de forma proativa. O que nós estamos a fazer, de facto, é reagir a pressões externas. E a pressões externas que nos impõem. E reagimos tardiamente, portanto, tendo uma estratégia reativa ao que nos é imposto. E é externamente, não é internamente. É assim que temos estado a sobreviver. É o tal clique. Temos agora a nossa preocupação agora é os mercados. O que é que os mercados na próxima semana, como é que vamos colocar a dívida? Pessimamente, certeza, ainda por cima agora com esta crise toda no norte da África. Não o que é que a senhora Merkel vai dizer? Exatamente. Como é que vai reagir? Portanto, estamos dependentes de fora. O PS e o PSD chumbaram os limites aos salários dos gestores públicos. Este limite dos gestores, sejam eles públicos ou privados, mas no caso públicos, faz sentido? Enfim, nesta fase é importante que todos cedam uma parte da sua remuneração, particularmente aqueles que têm emprego. Agora, ir a limites em termos constitucionais, enfim, eu acho que é um pouco mais longe que o necessário, em particular quando se é feita a intenção. Isto porquê? Porque se não faz a bem, ele pode ganhar o que ele aceitar e depois, por outras vias, ele vai buscar. Quer dizer, isto é uma porta aberta à corrupção e à falta de transparência. Eu acho que, em bom rigor, o que o gestor necessita era que houvesse transparência de todos os custos e investimentos da sua empresa. Eu, no Brasil, quando era vice-presidente de uma empresa que era a Prolagos, eu pus todas as despesas na intranet, nomeadamente as refeições dos administradores e as gasolinas. Isto deu, e os telefones, por exemplo, isto deu uma redução abrupta nas FSS, nas despesas intermédias.
Portanto, a transparência pode ser muito mais simpática do que essas medidas populistas de baixar os ordenados, que depois limita, que é quem é que aceita. Quem aceita tudo também não vai cumprir nada. Não vai cumprir nada. Ou então dá emprego à sobrinha, à prima, à cunhada, quer dizer, ele vai ser remunerado por outras vias. E isto é desnecessário porque banalizamos por baixo. É importante, em bom rigor, dar transparência e evitar que haja aquelas dezenas de filhas de empresas que não fazem nada, que apenas dão lugar ao status. José Poças Esteves, também é um incentivo a que os melhores quadros vão para outros países à procura de melhores remunerações? Qual é a pergunta? Se este limite é um incentivo, se é um incentivo. Claro. Repara, o Rui tem toda a razão. Obviamente que há alguns ordenados que ultrapassam o bom senso. Estou de acordo com isso. Agora, há uma regra de base. Estar a socializar a incompetência é que é impossível. O país não é por aí. Estamos a limitar e a estabelecer limites à partida, estamos a socializar e a decretar a incompetência, pura e simplesmente. Repare, eu tenho 30 anos de experiência em gestão. Chefiei equipas de alta performance, outras não tanto, umas mais difíceis, outras mais fáceis. Mas há uma regra que para mim é absolutamente fundamental e que em 30 anos está mais que consolidada. Tem que haver responsabilização, em primeiro lugar, tem que haver um processo de avaliação. Por exemplo, o facto de se ter acabado, começou-se e acabou o processo de avaliação dos funcionários do Estado, foi um desastre total. Sem avaliação, sem responsabilização, sem fixação de objetivos e sem medida de resultados, não há competência que funcione. Entra-se na tal socialização da incompetência. Portanto, primeiro processo de avaliação. E depois, eu sou apologista de um salário fixo razoável. Agora, e sou também apologista de uma parte muito significativa da remuneração na variável. Variável em função dos objetivos, dos resultados e em função da performance da organização, da performance do grupo e da performance individual. Não há outra alternativa de ter equipas com bons resultados, com boa performance, com boa produtividade. Há 30 anos que eu sei que se tenta inventar todo o tipo de soluções. Estas regras básicas têm que estar sempre presentes em todas as soluções. Avaliação, responsabilização, uma parte fixa e uma parte muito significativa, variável em função da performance. Isso significa avaliação, fixação de objetivos e avaliação. Como não há fixação de objetivos, não há avaliação, nunca haverá uma boa produtividade. Isabel Paz. Olha, eu sou muito mais radical. É assim, eu acho que há aqui dois tipos de problemas. Um é que o Estado insiste em estar na economia. E quando está na economia, está a competir com empresas que são privadas, que funcionam neste tipo de situação que o Poças Esteves está a dizer, ou seja, há prémios, há performance, há objetivos muitíssimo bem marcados. Portanto, no Estado, tende-se a ver qualquer diferenciação como violações à equidade e à igualdade, etc. E, portanto, é muito difícil. Aliás, isto no setor, por exemplo, no setor em que eu trabalho, é super visível. Das coisas que mais desgraça o setor da saúde em Portugal é que todos têm o mesmo ordenado, os que trabalham mesmo ganham o mesmo do que os que trabalham um pouco, e, portanto, mina completamente. Mas no Estado é assim. Porquê? Porque depois o que acontece é que também não é muito claro como é que se mede a performance e também, pior do que não medir performance, é medi-la mal. É medi-la mal e, portanto, ou seja, o Estado para já não pode estar tão presente na economia porque é evidente que eu não posso pedir ao Presidente da Caixa de Investimentos, que está a competir com os bancos de investimento a nível de talento, que depois lhe paguemos mal ou que não paguemos de acordo com aquilo que o mercado. Senão arriscamos a ter as piores pessoas no setor público. Mas isso resolvia se o Estado não estivesse lá. Naquilo que são empresas do Estado e que faz sentido que estejam do Estado, por exemplo, os municípios, tudo isso, eu acho que devia haver, de facto, regras muito claras, porque senão isto é uma balda, não é? Agora, eu também não percebo porque é que o Estado, sendo tão bom, por exemplo, as entidades reguladoras das empresas cotadas em bolsa, eu acho que todas as empresas do Estado deviam ter exatamente o mesmo tipo de regulação das empresas reguladas em bolsa para proteger os pequenos acionistas que publicar os ordenados. Deviam publicar as contas. Isabel Vaz, nós estamos mesmo em cima do tempo. Com total transparência lhe digo que estamos mesmo em cima do tempo. Isabel Vaz, José Poças Esteves, Rui Moreira de Carvalho, é sempre um prazer tê-los aqui. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. O comentário sempre lúcido e atento sobre os temas da atualidade dos nossos comentadores do Acerto de Contas.